Boa noite, igreja. Amém. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Glória a Deus. Olha, eu vou dizer para vocês, depois de um louvor abençoado, de uma palavra abençoada ministrada aqui na abertura, eu acho que se encerrasse agora já estaríamos todos abençoados. Mas eu creio que o Senhor tem mais para nós, amém? Em nome de Jesus, Ele é maravilhoso, o Senhor é maravilhoso, louvado seja Deus. Eu quero te convidar em nome de Jesus, para a gente ler um texto da palavra do Senhor, depois nós vamos estar orando mais uma vez, amém? Eu quero te convidar para que você abra a palavra do Senhor no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 13. Evangelho de Lucas, capítulo número 13. Nós vamos estar lendo do versículo 6 até o versículo 9. Lucas 13, versículo 6 até o versículo 9. Amém? Quem encontrou, se você puder ficar de pé, se não puder, pode permanecer sentado. Amém? Glória a Deus. Está escrito na palavra do Senhor. E Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixe-me-a ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra por si só fala nos nossos corações. A Tua palavra nos transforma, nos edifica, purifica a nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor, o Senhor é o que é mais importante em nossas vidas nesse momento, em todos os momentos da nossa vida. O Senhor é o nosso dominador. Como já foi dito aqui nessa noite, toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação seja dada somente a Ti. E eu quero dizer que nós te amamos, Senhor. Essa igreja que está reunida aqui nessa noite, ama o Senhor e quer nessa noite receber uma palavra para a sua edificação, para a edificação de cada um. Eu te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, igreja. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Igreja, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, eu quero te chamar a sua atenção para uma coisa muito importante. Quem já leu os 3 evangelhos, os 3 primeiros evangelhos, porque nós temos também o evangelho de João, mas quem já leu aí o evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, com certeza você já percebeu que há uma linguagem diferente, que há uma situação diferente. Jesus, ele usa esses 3 evangelhos de maneira especial. E o Senhor, ele fala muito nesse evangelho, nesses 3 primeiros livros, uma linguagem conhecida como as parábolas de Jesus. Você pode até encontrar em outros livros, nós encontramos em outros livros, alguma fagulha, coisa pequena, que vai falar de parábola, mas uma quantidade expressiva mesmo, você só vai encontrar em Mateus, em Marcos e Lucas, no Novo Testamento. Talvez você não saiba, mas mais ou menos 1/3
da palavra de Jesus, mais ou menos um terço de seus ensinamentos, foram ditos através de parábolas. Nós conhecemos várias parábolas. A parábola era o método preferido de Jesus. Jesus pregava de forma diferente dos pregadores de hoje. Hoje, poucos pregadores utilizam parábolas para falar com o seu público. Mas Jesus, ele usava muito as parábolas para expressar, para que as pessoas pudessem aprender dele através de parábolas. Jesus gostava de pregar por parábolas. Às vezes ele pregava e às vezes também ele ensinava através de parábola. E deixa eu te falar uma coisa. Às vezes nós corremos atrás de milagres. Existem pessoas que correm atrás de milagres, atrás de uma mensagem diferente. Hoje na escola bíblica foi dito isso aqui. Mas eu quero dizer para você que Jesus, a preferência de Jesus ele não preocupava tanto, a preocupação de Jesus não era tanto em curar enfermos. A preocupação de Jesus não era tanto de levantar paralíticos. A preocupação principal de Jesus não era tanto de ressuscitar mortos. Essa não era a prioridade de Jesus. O maior desafio do ministério de Jesus é o mesmo desafio da igreja que prega um evangelho genuíno nos dias de hoje. A maior preocupação e o maior desafio de Jesus era ensinar a verdade. Jesus, como eu disse, ele não tinha preocupação em fazer alguma coisa extraordinária, porque ele já era tudo isso. Jesus não tinha nenhuma preocupação em aparecer, em mostrar que ele era superior a todos. Pelo contrário, ele pregava e ensinava que o maior deveria ser o menor. Mas Jesus, a preocupação principal dele, o desafio do seu ministério aqui na terra, era ensinar a verdade, inserir a verdade no coração das pessoas. Essa era a prioridade de Jesus. Porque, meu amado irmão e minha amada irmã, é a verdade que ensina o homem a caminhar para a vida eterna. É a verdade que ensina o homem a andar nos caminhos e afastar do mal. Por isso que eu te digo, a prioridade de Cristo era essa. E a prioridade da igreja genuína de Jesus na face da terra são as igrejas hoje que ensinam a verdade. A igreja que ensina a prática da palavra, do evangelho. Nós às vezes não estamos aqui preocupados em mostrar. Nós não estamos aqui no bairro Milionários preocupados em aparecer. Mas nós aqui estamos preocupados em ensinar e mostrar que há um Senhor, há um Salvador que está aqui para te abençoar, para mostrar, para falar no seu coração de maneira grande, para dizer para você que você não está sozinho nesta caminhada. Essa é a prioridade desta igreja, que nós estamos inseridos nela aqui no bairro Milionários, né? Porque a verdade é que nos interessa. Nós gostamos de ouvir tudo, mas muitas das vezes não gostamos de ouvir a verdade. E eu quero dizer para você aqui uma coisa, preste atenção. Na época das eleições, quando aproximam as eleições para presidente, para governadores, para deputados estaduais, federais, senadores, o que mais se vê são uma reunião,
um acontecimento que se chama comício. E ali naquele comício as pessoas, os candidatos sobem nos palanques e expressam ali, tentam passar e às vezes até passam para as pessoas aquilo que eles vão fazer, aquilo que eles querem fazer. E muitas das vezes eles expressam que a partir deles tomar o poder não haverá mais infração, que a infração vai baixar, que a gasolina vai cair o preço, que os postos de saúde não ficarão cheios. E as pessoas gostam de ouvir essas coisas que trazem ilusão para o seu coração. As pessoas gostam de coisas que vão satisfazer, encher o seu ego. Mas quando se fala de verdade, quando se fala de palavra verídica, palavra do Senhor, às vezes é diferente. Quantas pessoas participam de tais reuniões e quando o ano seguinte acontecem as eleições e elas ganham, aquelas pessoas ganham, e elas veem que não aconteceu nada daquilo que foi prometido, elas se decepcionam, elas ficam tristes. Mas por quê? Porque deram crédito à mentira, deram crédito à ilusão. Mas hoje eu quero dizer para você nesta noite, que Jesus, Ele é a verdade que cura, Ele é a verdade que liberta, Ele é a verdade que nos dá força para prosseguir. Esse é o Cristo que nós servimos, é o nosso grande Salvador. Nós gostamos muitas das vezes, meu irmão e minha irmã, de ser iludidos. Mas eu quero te dizer que ouvir e ser ensinado pela verdade do Senhor é a melhor coisa que possa acontecer na nossa vida. Aleluia. E a preocupação, meu amado irmão, minha amada irmã de Jesus, era ensinar a verdade àquele povo. A preocupação de Jesus era manter o povo alinhado com a vontade dele, como foi ministrado na sexta-feira lá na central, na catedral. A verdade, nós temos que andar alinhado com Cristo, segundo a vontade dele. É por isso, meus amados irmãos, que queriam prender Jesus, por isso que queriam matar, crucificar o nosso mestre, porque a verdade muitas das vezes ela dói. As pessoas não gostam de ouvir a verdade. Por isso Jesus era perseguido, foi morto e crucificado, porque pregava e ensinava a verdade. Aleluia. Aleluia. Quando Jesus, ele estava diante das crianças, ele tinha uma palavra para as crianças. Quando Jesus, ele estava diante dos doutores, ele tinha uma palavra para os doutores. Quando ele estava diante dos sacerdotes e dos príncipes das sinagogas, ele tinha uma palavra para eles. Quando Jesus estava diante dos pobres, ele tinha uma palavra para os pobres. Quando Jesus estava diante dos ricos, ele também tinha uma palavra para os ricos. Jesus tinha essa flexibilidade para ensinar. Vocês lembram de Jesus, do que Jesus disse para aquele jovem rico? O jovem rico chega até Jesus e pergunta para o Senhor o que ele teria que fazer para herdar a vida eterna. E o que acontece? Jesus, ele respondeu para ele: você conhece os mandamentos? Ele disse: eu conheço tudo, eu faço isso desde criança. Mas quando Jesus disse para ele: olha, você vai embora, vende tudo que você tens e vem e siga. Aí doeu no coração daquele jovem rico, não sabendo ele que se ele tivesse obedecido os ensinamentos, a palavra de Jesus, se ele tivesse sido obediente, ele tinha feito aquilo, mas ele tinha ganhado muito mais, porque ninguém perde seguindo a Jesus. Ninguém perde, ninguém leva prejuízo nenhum seguindo a Jesus, porque Ele é o dono de todas as coisas. Jesus, ele tinha, meu amado irmão, minha amada irmã, ele tinha prazer em ensinar. Jesus ensinava através das parábolas, quando ele não queria falar com todos, preste atenção.
Certa vez os discípulos chegaram até Jesus e perguntaram: Mestre, por que o Senhor fala por parábolas? E ele disse: eu falo por parábolas, porque a vós é dado o poder de entender, mas os que estão de fora não é dado esse poder. Jesus dava privilégios para aqueles que o seguiam, para aqueles que amavam ele, para aqueles que estavam do lado dele. E Jesus ensinava por parábolas, não é verdade? Nós conhecemos nos livros ali algumas parábolas, por exemplo, a parábola do filho pródigo, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, da pérola, a parábola da rede, a parábola dos trabalhadores, a parábola do semeador. Eu vou parar por aqui, mas cada parábola de Jesus, cada parábola dele tinha um significado e tinha um propósito: instruir, ensinar, não é? As pessoas, corrigir para que andassem no caminho dele. Mas o que acontece hoje? Hoje nós lemos aqui a parábola da figueira estéril. Jesus nos conta uma parábola simples, mas profunda. E eu gostaria de chamar a sua atenção nessa noite, para que você prestasse bem atenção no que Jesus está falando comigo e com você nessa noite, através dessa palavra. Você observa, Jesus começa a parábola dizendo que havia um homem que tinha uma imensa plantação de uvas, mas no meio da uva esse homem, que era o proprietário de toda aquela terra, ele resolve plantar uma figueira. Preste atenção, olha, não foi um pássaro que passou por ali e deixou cair uma semente. Não foi uma semente que já estava ali por alguém que comeu um fruto, alguma coisa, e deixou aquela semente ali. Mas o texto vai dizer claramente, nessa parábola está escrito: ele plantou uma figueira, ou seja, ele interrompeu a plantação de uva. Ele parou, não deu mais sequência na plantação de uva e resolveu plantar uma figueira no meio da parreira, no meio da plantação de uva. E essa figueira, meu amado irmão, minha amada irmã, eu lendo isso hoje lá em casa, esse texto, e eu comecei a lembrar: essa figueira, ela parece comigo. Ela parece comigo. E com certeza parece com você também. Por que eu estou falando que essa figueira parece comigo? Porque eu, meu amado irmão e minha amada irmã, eu não merecia estar aqui. Acredite você ou não, eu sou fruto da misericórdia de Deus. Eu estou aqui é porque Deus me deu uma oportunidade. Eu estou aqui não porque eu mereço. Eu não estou aqui por minha causa, por meus méritos. Eu não estou aqui por mim, mas estou aqui porque a misericórdia de Deus me alcançou. E assim como a misericórdia de Deus me alcançou, eu sei que a misericórdia de Deus alcançou vocês também. Eu sei, eu tenho certeza que a misericórdia do Senhor alcançou cada um que está aqui. E se você for fazer uma breve reflexão da sua vida, você vai entender e vai chegar a uma conclusão: que você está aqui
por causa da graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos nós temos uma história, todos nós temos um passado. Mas eu quero te dizer, nós não estamos mais lá. Nós não estamos mais no nosso passado. Nós estamos vivendo hoje uma nova vida com Cristo. Aleluias. Nós vemos, irmãos, no texto, que um dono que espera frutos. Um vinhateiro que intercede por mais uma chance. Essa história, meu amado irmão, minha amada irmã, fala sobre oportunidades espirituais. Fala sobre a paciência divina do Senhor para a minha vida e para a sua vida. E a necessidade de frutificar em nossas vidas. Essa história é um chamado ao arrependimento e à transformação do nosso ser. Olha a igreja. Uma figueira plantada com propósito. E a Bíblia diz, um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Deus nos plantou com intenção e propósitos. Deus não te plantou à toa. A figueira estava em solo privilegiado. Uma vinha é cuidada com zelo. Preste atenção. A figueira foi plantada no meio da parreira de uva, no meio da plantação de uvas. Primeiro, o solo ali era um solo privilegiado. O cuidado era um cuidado privilegiado. Porque todo o cuidado que a parreira de uva recebia, a figueira também recebia. Porque estava no meio. Então não tinha como dizer que ela era mal cuidada. Ela era bem cuidada, assim como a parreira, como a plantação de uvas era cuidada. Ela era privilegiada. Da mesma forma, meu amado irmão e minha amada irmã, Deus nos colocou em lugares onde podemos crescer. Deus nos colocou em uma igreja, em uma família cristã, acesso à palavra e o Espírito Santo de Deus. Eu ministrei há poucos dias aqui sobre a família de Jesus. Deus te colocou aqui em uma família que está para te ajudar, para te fortalecer, para que você possa dar frutos, frutos de arrependimento, frutos que possam agradar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus não te colocou em lugar ruim. Deus te colocou no melhor lugar. Mas o fruto é necessário. E eu quero te dizer uma coisa, que o fato de estarmos plantados em solo fértil não garante frutos. Prestou atenção? Não garante. É preciso corresponder às expectativas de Deus. Para produzirmos fruto, não basta ouvir uma boa mensagem, uma boa pregação. Para produzir frutos, não basta participar da escola bíblica, onde se ensina a palavra de Deus. Para produzir frutos, não basta participar de ministérios, de ouvir louvores. Mas para produzir frutos,
temos que aprender com a palavra, viver a palavra de Deus, para que o Espírito Santo entre e habita no nosso ser, na nossa vida, para que os frutos sejam visíveis. Olha, meu irmão e minha irmã, no versículo 7, fala de expectativa de frutos. E ali fala que ele foi procurar nela fruto e não o achando. O dono, Jesus, nosso Deus, ele espera frutos de nós. 3 anos visitando e nada encontrando, simboliza tempo suficiente para que a árvore desse resultado. Hoje é o 4º domingo missionário. Deus me deu essa palavra porque nós precisamos acordar para produzir frutos. Frutos de amor, frutos de bondade, frutos de misericórdia, frutos de arrependimento e também frutos do evangelho de almas para o reino de Deus. Olha, nós precisamos de tomar posição. E a responsabilidade de produzir frutos, principalmente na área do evangelho, de evangelizar, de levar a palavra do Senhor, ela não é uma responsabilidade do pastor, ela não é uma responsabilidade exclusiva de uma pessoa, do coordenador de ministério, de ação missionária. Mas essa responsabilidade de produzir fruto é uma responsabilidade da igreja. Porque Jesus disse lá em Mateus 28, quando ele conversa com os discípulos, quando ele ressuscita, ele diz para os discípulos: olha, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E ele fala com os seus discípulos: ide em todo o mundo, ide por todos os cantos da terra, pregai o evangelho a toda criatura, a todos. Aquele que crer e for batizado será salvo. Mas essa responsabilidade não era só dos discípulos, porque você é um discípulo, você é uma discípula de Jesus. Todos nós que um dia optamos, como foi ensinado na escola bíblica hoje de manhã, a irmã Leila disse que o evangelho é responsabilidade, o evangelho é renúncia, o evangelho é obediência à palavra. Então, essa responsabilidade não é só minha, não é só dela, não é só do pastor. Essa responsabilidade é da igreja. Deus te levantou e está te capacitando a todos os dias para levar essa palavra aos cansados e oprimidos, para que eles tenham o que você tem. Você tem alegria no seu coração, você tem a certeza da salvação, você sabe o como é bom caminhar do lado do Senhor. Foi dito isso aqui hoje de manhã. Como é bom ter essa paz que excede todo entendimento. Mas nós temos que pedir ao Senhor sabedoria e força e agirmos para que nós possamos também levar esse evangelho às outras pessoas. E depois, quando você prega o evangelho, quando você anuncia o reino de Deus, você tenha certeza, porque a palavra de Deus diz que a palavra do Senhor não volta vazia. A quem você anuncia, essa palavra será plantada. Eu queria dizer, meu irmão, minha irmã, que Deus, Ele é paciente. Porque essa parábola diz que 3 anos ele ia procurar frutos.
Durante 3 anos, ele ia ali várias vezes procurar se a figueira tinha produzido algum fruto. Isso significa que o Senhor é paciente comigo, é paciente com você. Mas Ele espera de nós transformação. Ele espera de nós frutos de arrependimentos, obediência, espera de nós serviço, espera de nós fé, para que a gente possa agir debaixo da sua graça, e Ele vai operar. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 16, Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. A árvore boa produz frutos bons. A árvore má produz frutos maus. Se você é uma árvore que está ligada na videira verdadeira que é Cristo, com certeza você tem produzido frutos de arrependimentos. Você tem produzido frutos de amor. Você tem produzido frutos de perseverança. Porque com certeza Deus está te vendo como árvore bem plantada e cuidada. Você que está aqui nessa noite. No versículo 8 fala de intercessão e paciência. Senhor, deixa este ano até que eu escave e a esterque. Ia ser cortada. Irmãos, o vinhateiro pede mais tempo. E você sabe de quem que é essa figura aqui do vinhateiro? É Jesus. A Bíblia diz que Ele é nosso advogado. E Ele intercede por nós. Às vezes nós não estamos produzindo nada. Já deveríamos ter sido cortado e lançado fora. Mas Jesus, Ele dá mais um voto de confiança para a minha vida e para a tua. Ele está dando nessa noite um voto de confiança para nós. E Ele diz: ainda não corta agora não. Deixa-me trabalhar nela mais um pouco. O escavar e estercar representa a graça e a ação divina em nossas vidas. Você já reparou que Deus, apesar de nossas falhas, de nossas fraquezas, apesar de nossa omissão, Deus tem cuidado de nós e Deus tem falado a cada dia. Significa que Deus não desistiu de você. Deus não desistiu da tua vida. Deus não desistiu porque Ele quer ver você trabalhando e operando na área que o Senhor te colocou. Deixa-me trabalhar mais um pouco. Escavar, meu irmão, é remover a dureza do nosso coração. Esterquejar, nutrir, é nutrir, é fortalecer, é cuidar. E eu tenho certeza que Deus está cuidando da sua vida. Eu tenho certeza que Deus em momento nenhum te deixou só. Em momento nenhum Deus te deixou desamparado. Embora às vezes nós não somos merecedores, mas o cuidado de Deus para nossas vidas é todos os dias. E eu quero dizer a você que está aqui nessa noite, Deus continua investindo em você. Deus continua investindo em você para que você frutifica, para que você continue trabalhando na sua obra, que você possa produzir frutos. Mas eu quero te dizer algo, no versículo 9, tem algo que mexe com a gente. Que ele fala: e se der fruto ficará, e se não, depois a cortará. Eu queria dizer para você que a paciência de Deus, ela é grande, mas não é infinita. Deus espera de nós mudança. Deus espera de nós transformação.
A Bíblia diz que o Senhor, o amor de Deus é longânimo, o amor de Deus é infinito, né? E apesar de todos os nossos erros, né, nós confessamos a Ele, e Ele nos perdoa, Ele continua nos amando e cuidando de nós. Mas a Bíblia também diz que o Senhor é juiz, Ele é justiça. E Ele espera de mim e de você, de nós, mudanças, para que no último dia nós não sejamos cortados e lançados fora. O tempo extra, meu irmão, que Deus está nos dando. Eu vou voltar lá quando Ele fala, deixa mais 3 anos. Esse tempo extra não é para continuar estéril. Deus está dando tempo para nós, para que a partir de hoje, nós possamos tomar posição e começarmos a agir. Olha, meu amado irmão, minha amada irmã. Quem assistiu a mensagem, sexta-feira, do bispo Bruno, percebeu na mensagem dele, a necessidade de pregar o Evangelho, de alinhar com Deus, de alinhar os nossos sentimentos, a nossa agonia com a agonia de Deus. E nós precisamos realmente de mudança urgente. Porque oportunidades podem acabar. Oportunidades podem chegar ao fim. E o juízo virá para os que permanecem indiferentes à graça. Então hoje é tempo de mudança, é dia de mudança. E eu quero lhe fazer uma pergunta para você que está aqui nessa noite. Você tem frutificado espiritualmente? Como tem sido a sua vida espiritualmente? Tem buscado o Senhor? Tem tido novas experiências com Deus? Tem tido mudanças? Você tem percebido que as suas atitudes hoje são melhores do que a de ontem? Nós não podemos desperdiçar a oportunidade que Deus está nos dando. O solo, meu amado irmão, é bom. E o cuidado existe, mas e os frutos? Jesus ainda intercede por você. Aproveite esse tempo, o tempo de hoje, o tempo da graça. E permita que Ele escape, que Ele limpe e fortaleça as nossas raízes. Que Ele venha nos edificar, que Ele venha transformar o nosso ser. Que nós possamos ser diferentes, alimentando cada dia dessa palavra. Que ela é que nos dá força. Ela é que nos dá força para caminhar. Ela é que nos dá força para vencermos as adversidades. É a palavra de Deus. O tempo, meu amado irmão e minha amada irmã, é curto e passa rápido. A decisão precisa ser tomada: frutificar ou ser cortado. E eu não quero, eu quero frutificar. E eu pergunto para você, igreja, você quer frutificar? Você quer começar a viver, a ler a palavra, a ler os evangelhos e começar a meditar nas ordenanças de Jesus para a nossa vida? Meditar nos seus ensinamentos do ide, pregai o evangelho. Ide e anunciai o reino de Deus. Ide, anunciai, porque a vinda de Jesus está próxima. Aleluia. A decisão precisa ser tomada. E eu já estou quase terminando. A figueira, meu amado irmão e irmã, representa, como eu disse aqui, representa a mim e representa a você. Deus tem nos dado oportunidade. Deus tem nos dado recursos.
Deus tem cuidado de nós. Deus tem nos dado palavra. Deus tem nos dado tempo. Mas tudo isso, meu amado irmão e minha amada irmã, exige de nós resposta. De ouvir a palavra, de alimentar, de buscar o Espírito Santo de Deus, pedir ao Senhor que Ele nos conceda o teu Espírito, porque é só através do Espírito Santo você vai encontrar unção para pregar o Evangelho. Lembre-se do início, quando você pregava o Evangelho. Lembre de quando você converteu, que você amava falar com as pessoas de Jesus. Você às vezes era chamado até de chato, de importuno, porque você não perdia tempo. Você encontrava com uma pessoa que não conhecia o Evangelho e você falava desse amor para as pessoas. E você dizia, muitas das vezes, a gente nem sabia falar direito, mas às vezes você falava aqui, experimenta um pouco, venha para o lado de cá. Você vai ver o que Jesus vai fazer na sua vida. Eu lembro que no início, quando eu converti, que eu passei a afirmar mesmo a palavra de Deus, eu lembro que eu ia lá para Moedas e eu andava longe. E eu lembro de um dia que eu preguei o Evangelho na casa de uma senhora, e ela era muito conhecida na região, como uma pessoa que tinha domínio ali. E eu cheguei e sentei ali na sala dela, e ela não queria ouvir, eu vi que ela não queria ouvir, mas eu tinha que pregar. E eu comecei a falar com ela do plano de salvação que Jesus tinha para a vida dela e para a vida da família. Eu preguei e eu falei. Quando eu saí, um netinho dela correu atrás de mim e disse para mim, olha, a minha avó falou para você não voltar aqui mais. Mas aquilo não me atrapalhou em nada, porque eu estava cumprindo a palavra de Deus. Ali naquele lugar, eu tinha um rapaz que ele tinha problema, ele era tomado por espíritos, e ele não ficava em casa, ele ficava no meio do mato. Eu lembro que o pastor que estava comigo me convidou, Lúcio, você topa ir atrás dele lá no meio do mato? Eu olhei assim, eu pensei, meu Deus, o que esse cara pode fazer com a gente lá? E nós começamos a subir para o morro acima, entramos no meio da mata, e fomos andando no meio da mata, e falou, fica aí que nós vamos olhar, não vamos encontrar ele. E nós encontramos aquele moço no meio do mato, sujo, e nós ali anunciamos, pregamos a palavra para aquele moço, falamos do amor de Jesus para ele. Eu quero dizer, meu amado irmão e minha amada irmã, vamos voltar ao primeiro amor, do qual nós nunca deveríamos ter afastado dele. Vamos voltar a pregar o Evangelho com coragem, com ânimo, com determinação, mas com amor no nosso coração. E eu quero fazer um convite para a igreja. Eu quero nós vamos marcar um evangelismo. Vou conversar primeiro aqui com a liderança, ver uma data. E eu quero contar com essa igreja em peso, para sairmos juntos e anunciar Jesus. Vamos pregar como nós pregávamos no início, sem vergonha, sem timidez, mas com coragem, com amor pelas almas e pelas vidas que precisam ser salvas por Cristo Jesus. Hoje é tempo de permitir que Jesus trabalhe na nossa vida, para que ao final sejamos árvores que dão bons frutos para a glória de Deus. Em Hebreus capítulo 3, já estou encerrando, versículo 15. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Jesus está dando um recado para você nessa noite.
Jesus está te entregando uma mensagem, como o pastor disse quando orava por mim. Não sou eu, Deus está simplesmente me usando como instrumento, mas a palavra está vindo da boca de Deus, do Espírito Santo para a tua vida. Tome posse e determinação para cumprir o ide do Senhor Jesus. Eu quero te convidar, você que pode e você que quer realmente mudar, sabe, ter força para evangelizar, para pregar o evangelho, eu te convido, saia do seu lugar e vem aqui, nós vamos orar com você. Sabe, meu irmão, minha irmã, o evangelho de Deus fala, o reino de Deus é tomado por esforço. E se você às vezes deixar a sua vontade da carne, a vontade muitas das vezes do cansaço e permanecer no seu lugar, talvez você não vai receber algo que Deus tem para você aqui hoje, nesse momento. Levanta do seu lugar, em nome de Jesus, vem aqui, nós vamos orar juntos, nós vamos orar juntos aqui, e Deus vai completar uma obra na sua vida. Deus vai repreender a enfermidade da alma, a enfermidade do corpo. Deus vai fazer algo transformador na sua vida a partir de hoje. Deus vai te fortalecer. Eu te convido, você que ainda está aí no banco, venha aqui na frente, saia do seu lugar. Deus tem algo precioso para a tua vida aqui nessa noite. Teu grande amor. Ó Senhor, eu te glorifico, Jesus. Eu te exalto, meu Senhor. Eu te exalto, Senhor, pela tua presença. Ó Espírito Santo, ó doce Espírito, eu te glorifico, Senhor, porque o Senhor se faz presente aqui nesse lugar. Ó Senhor, eu te peço fortalecimento para essas vidas, meu Pai. Eu te peço força para cada vida que está aqui na frente, que venceu, Senhor, e teve, Pai querido, a coragem de dar um passo de fé, um passo de confiança, para que o teu reino estabeleça nesse coração, nessa vida. Pai, nos ensina, Pai, nos ajude. A Bíblia diz, a tua palavra diz que se o homem ficar parado, se o homem não fizer nada, as pedras falarão, as pedras clamarão. Por isso, Senhor, fala com esse homem, fala com essa mulher aqui, derrama unção, derrama poder sobre essas vidas que estão aqui nessa noite. Pai, nós cremos no teu poder, Senhor, nós cremos na tua palavra, e nós sabemos que o Senhor tudo pode fazer, Pai. Derrama aqui uma unção de cura, Senhor. Derrama aqui uma unção de transformação. Derrama uma unção de renovo sobre essa igreja que é do Senhor, meu Pai. Essa igreja tem um dono, e o dono é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Venha fortalecer esse irmão, venha fortalecer essa irmã, venha colocar no coração de cada um aqui uma unção poderosa, uma unção transformadora, a unção da palavra, a unção da cura. Oh Deus, usa essa irmã de maneira poderosa. Essa irmã que está clamando o Senhor agora por uma unção diferenciada. Senhor, que ela possa viver a partir de agora o sobrenatural de Deus. Que ela possa viver a partir de agora algo novo na vida dela. Que ela possa, Senhor, em nome de Jesus, receber do Senhor um renovo diferente. Que ao sair daqui nessa noite, ela saia com a certeza que o Senhor não só falou no coração dela, mas fez a transformação necessária. Que a bênção do Senhor veio sobre ela, que ela foi edificada pela tua palavra. Esse homem, Senhor, que espera do Senhor uma transformação, uma mudança, uma ajuda. Oh Deus, tu és aquele que vive e reina para sempre nos nossos corações.
Tu és aquele que muda, que transforma, que edifica a nossa vida. Por isso eu te louvo, Senhor, por isso eu te exalto. Eu exalto o Senhor pela tua presença. Eu exalto o Senhor pela tua glória que está sendo manifestada aqui nesse lugar. A tua graça está sobre essas vidas que estão aqui, que creram, estão crendo na tua palavra e acreditam no poder da tua palavra, no poder do renovo. Abençoa com toda sorte de bênçãos. Que o Senhor venha, Senhor, fazer um milagre agora na vida de cada um, um milagre da cura, um milagre do renovo. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui porque cremos, nós estamos aqui porque acreditamos na tua palavra. A tua palavra diz que tu és o Deus do impossível, tu és o Deus que faz, tu és o Deus de palavra, não é o Deus que volta atrás, mas é um Deus que cumpre as suas promessas. Cumpre, Senhor, a promessa do Senhor na vida desse irmão, na vida dessa irmã. Repreenda, Senhor, toda a enfermidade, repreenda todo o mal, repreenda, Senhor, tudo aquilo que às vezes tem feito esse irmão, essa irmã sofrer. Oh Deus, Tu és a nossa vida, Tu és o nosso Senhor, e nós depositamos a nossa confiança em Ti, meu Pai querido e maravilhoso, para que o poder do Senhor manifeste em nós, Pai. Em nome de Jesus, faça isso nesse lugar. Nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos ouvir a Tua voz, a voz do Teu Espírito Santo, a voz do doce Espírito Santo. Venha mover, Senhor, no coração dessa igreja, no coração desse homem, no coração dessa mulher, e fazer, meu Pai querido, algo sobrenatural. Algo sobrenatural, Pai, na vida desse homem e na vida dessa mulher. Que o milagre do Senhor aconteça de maneira grande e de maneira positiva. Visite, Senhor, cada familiar aqui representado, aqueles que estão doentes, Pai, aqueles que estão enfermos. Pai, entra com poder e com graça e com misericórdia. Visita, Senhor, os irmãos que estão doentes. Visita as irmãs que estão enfermas. Visite minha esposa, Senhor, e faz um renovo no coração dela. Repreenda a enfermidade, repreenda toda doença, todo mal. Porque o Senhor diz a Tua palavra que sobre o Senhor, o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e sobre suas pisaduras nós fomos sarados. E nós cremos na promessa do Senhor, nós cremos na Tua palavra. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós cremos num Deus que tudo pode, no único Deus que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado pela manifestação do Teu Espírito Santo aqui. Eu posso ver a Tua glória nesse lugar, Senhor. Eu posso ver, Senhor, o mover do Senhor nesse lugar. Eu posso ver a Tua graça sendo sobre essas vidas que estão aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus.